contato com os elementos é algo tão nutritivo que muitas vezes passa desapercebido. A gente fala muito de nutrição, de se alimentar bem, de beber água, de fazer exercício físico, mas muitas vezes a gente esquece do mais evidente. Que elementos são esses? Terra, fogo, ar, água e éter. Vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre esses contatos. Então a gente está vivendo muita ansiedade, muitos momentos de desconexão. E a gente está vendo também muita evidência que a ciência está trazendo para nós, já em tempo, né? Que o simples fato de você colocar os pés na terra novamente, o simples fato de você colocar o pé na terra 20 minutinhos por dia, te ajuda a trocar íons com a terra, e isso vai refletir diretamente na qualidade da sua circulação sanguínea. Coisa simples, mas a gente foi cada vez ficando melhor em fazer sapatos mais amortecedores e mais desconexão com a terra, e estamos pagando preço. Então, mas eu moro num apartamento, não importa, arruma um balde, coloca terra virgem, que você consiga em algum lugar sem fertilizantes de preferência, óbvio, e começa a fazer essa prática. Mesmo que você tenha um tapete persa, coloca lá um papelãozinho para não sujar nada, mas começa a trabalhar alguns momentos do seu dia, ou realmente tirar o tempo para você pisar na terra. Eu gosto de caminhar com o pé na terra, porque mesmo quando entra um espinhozinho, ou sei lá, uma pedrinha pega de mau jeito, eu sinto que são pontos que precisam ser estimulados. E quem saberia mais dos pontos que precisam ser estimulados, se não a maior terapeuta de todas, que é a Mãe Natureza. Futebol é paixão nacional, né? Nunca foi a minha. Eu até era bonzinho quando era jovem, mais jovem, que eu me sinto jovem também, e chutava bem e tal, mas não era a minha vibe do esporte, né? Não era aquilo que me trazia assim uma nutrição. E claro que tem tudo, né? Tem todo o lance da equipe, da cooperação, da visão integral, visão holística, né? De campo, o que está acontecendo, com um objetivo pontual, específico, né? Que é fazer gol. Mas para mim, esporte sempre foi uma comunhão com os elementos. Então por isso também naturalmente fiquei atraído pelo surf. E esse contato com a água salgada, com a Mãe Natureza ali, na sua plenitude, para mim ela sempre foi um bálsamo. Então, muitas vezes a gente sabe que precisa se mover, precisa fazer exercício, mas a gente acaba optando por esportes que são parte da nossa cultura, não necessariamente aquilo que a gente se identifica mais, né? Às vezes nossos pais, enfim, nos projetaram coisas e aí a gente acaba repetindo padrões sem questionar. Pô, será que eu gosto disso mesmo? E muitas vezes, por medo de magoar essas pessoas, a gente acaba meio que se anulando. Então, o contato com aquilo que nos realmente nutre é aquilo que vai trazer maior benefício para você e para as pessoas que estão à sua volta. Mesmo que pareça que não, sabe? Mas eu não vou, né? Eu não vou contradizer meu pai ou minha mãe. Claro, a gente não vai fazer nada que vá feri-los, mas lembrar que quando a gente se nutre, mesmo que eles não aceitem o nosso tipo de nutrição, em algum momento cai a ficha. Assim a gente espera, né? Mas cai a ficha. Principalmente quando eles vão ficando mais velhos, vão percebendo que cada um de nós vai encontrando o nosso caminho. E o caminho nosso é muito único, porque senão a gente estaria num loop eterno de repetir a genética. E não é por aí. Não é porque seu pai ou sua mãe teve um certo problema de saúde que você está fadado a tê-lo.
porque a gente sabe hoje, graças aos estudos de vários profissionais, sobretudo Bruce Lipton, de que existe a epigenética, ou aquilo que está sobre a genética, e isso depende só de nós. Aí eu quero falar um pouquinho sobre a visão bélica da vida. Mas antes, olha essa natureza, gente. Fora a grade, né? Estamos aqui num pedacinho de Mata Atlântica. Existe qualquer coisa no DNA humano de centenas de milhares de anos em conflito, em oposição com algo que está fora de si, o outro. Conquistas, tomadas de poder, golpes, massacres, isso sempre existiu. Algumas pessoas falam que vai sempre existir, eu não concordo com essa visão que vai sempre existir. Mas vem existindo nessa dimensão de planeta, de paradigma que nós vemos vivendo, né, pelos últimos aí, sei lá, nem sei quantificar isso, mas muito tempo já, né? E essa visão, ela parte do pressuposto que é o seguinte: o mundo é o desconhecido, eu sou o conhecido, ou aquele que conhece, o agente do conhecimento, e eu vou me mover pelo mundo desbravando, explorando e conquistando as coisas que eu desconheço. O poder sobre outras pessoas, ou sobre outras coisas. Não é o poder junto, porque se o outro representa aquilo que eu não conheço, e aquilo que eu não conheço pode me ferir, como é que eu vou me abrir, me vulnerabilizar com o outro? E nesse paradigma bélico, o outro está sempre em oposição com o eu, né? Agora, se a gente já andou um pouquinho nesse caminho do autoconhecimento, a gente vai ver que a alma humana, ela carrega um buraco negro, né? um vazio existencial, assim, que nós a vida inteira vamos procurando preencher com coisas. Então a gente preenche com entretenimento, a gente preenche com alimento, a gente preenche com relacionamentos, a gente preenche com... Mas raramente a gente se dá conta que não tem como preencher esse saco vazio, esse saco sem fundo, né, melhor, né, porque está sempre vazio ou está sempre querendo mais. Não tem como preencher isso. Como é que a gente vai preencher esse vazio existencial que é de outra natureza com coisas palpáveis, mesmo que sejam sutis, né? Relacionamento, uma coisa sutil, que alimenta certamente, que nos nutre, mas ele nunca vai trazer essa satisfação que a gente está buscando enquanto alma encarnada no planeta. Então eu vou te deixar com essas reflexões. Nós nunca vamos alcançar uma sensação de plenitude com algo que é finito. Porque essa plenitude, se ela é para ser de fato eterna, ela é para ser derradeira, se é uma plenitude que vai realmente trazer uma sensação de completude, como é que então a gente pode preencher ou tentar preencher isso com coisas materiais? Possível, né? Então esse elemento, que ele é menos óbvio que os outros, que é um elemento sutil, que é o éter, como é que a gente tem então contato com esse éter? Como é que é possível a gente... Porque a gente falou da terra, a gente falou da água, do ar. Vocês estão cansados de ver vídeos aqui sobre a respiração, né, do respiração, que combina práticas respiratórias com a arte de fazer som, de entoar, de sons sutis a sons realmente entoados. E o vento, né, que a gente pode colocar a respiração então nesse elemento. O fogo, o sol, está em contato com o sol. Eu vou contar um relato aqui sobre o sol, depois a gente vai falar do éter. Se você não está acostumado com o meu jeito de expressar os vídeos, enfim, é assim.
Às vezes eu abro várias janelas e vou concluindo. Então fica até o final do vídeo para você fazer sentido dessa história toda. Eu fiquei uma época morando na Bahia e lá eu fiz alguns experimentos, inclusive o jejum de 21 dias. E nessa época eu fiz vários experimentos, além de ficar 23 dias em jejum. Os primeiros 7 dias sem tomar água e nada. Enfim, isso é uma outra história, um outro protocolo. E nessa época eu tinha o hábito de olhar para o sol. Fazia isso de manhã cedo, morava em Salvador. E olhava no final da tarde também. E qual que é a vantagem? Eu já fiz vídeos sobre o sun gazing, que é essa arte, essa técnica, né, milenar de você olhar para o sol. Bom dia. E você ter esse estímulo visual do sol nos olhos. Se algum oftalmologista estiver assistindo isso aí, provavelmente vai falar, esse cara é maluco, você pode queimar a retina. Eu digo, ele não está de todo errado não. Mas não é bem assim. Isso é uma prática. Eu não vou repetir o vídeo aqui sobre sun gazing, você dá uma olhada no canal aí, procura sun, S-U-N, gazing com Z, que é a arte de você olhar para o sol. A questão é que quando depois dessa temporada na Bahia, eu tinha esse hábito de olhar para o sol várias vezes no dia. Quando eu tive com a minha oftalmologista, que eu sempre precisei usar um pouquinho de óculos, miopia. Mas a miopia, ela não, teoricamente, não reduz, ela tende sempre a aumentar. Só que não foi o caso. Quando eu cheguei para fazer o exame, ela percebeu que a minha miopia tinha diminuído, quase zerado. E ela ficou instigada com isso, intrigada, né? Como assim? Nunca vi isso acontecer. Então esse contato com o sol, a mesma coisa vai para a história de câncer de pele. Sempre que eu posso, eu tô sem camisa no sol. Sempre. Ah, Thiago, mas isso é mal para a pele. Não, olha, amigos, é o seguinte. Se o seu corpo estiver inflamado, realmente os raios do sol não vão ser bons. Porque você já está sob inflamação. Então a acidez que já está sendo produzida nos seus intestinos, no seu corpo todo, é essa que vai reagir na sua pele e é essa que vai dar problemas de pele. Agora, se você está tendo uma vida um pouco mais já saudável, já está mais alcalino, você não precisa se preocupar com o sol. Mas faz o que tu queres, pois é tudo da lei, não é isso? Essa é a minha dica para que a gente possa ter esse contato mais profundo com esse elemento vital, que é o fogo, que no caso, na nossa terra, se manifesta sobretudo através do sol. Mas tem um fogo de fogueira também. Segundo Leonard Orr, você ficar 20 a 30 minutos, pelo menos, na frente de uma fogueira, tem um efeito de purificação psíquica. Não ficar em frente à fogueira no celular, não é isso. É você olhando, que a gente brinca, né, a televisão do índio, você olhar para esse fogo e ficar ali. Que só o fato de você olhar e ficar observando a chama, você vai perceber que você vai entrar num estado meditativo. É automático. E você conseguir fazer isso enfim, o mais frequente possível, você vai notar que a sua parte psicológica vai ficar muito mais tranquila. Então, tá aí a dica também de ter o elemento do fogo, né, no seu dia a dia. Som. Som para mim é uma das formas da gente se conectar com o éter. Porque o som é uma vibração, embora que mecânica, a gente sente o som na pele, ele nos conecta com algo mais sutil. Porque o som, ele vem do silêncio, né? Bom dia. E pra gente poder... Vou sentar aqui um pouquinho para trocar essa ideia. Para a gente ouvir qualquer som, já pressupõe então que nós já estamos no silêncio. E quando a gente para ouvir, o que quer que seja, primeiro a atenção está para fora, né? Estou ouvindo aqui as cigarras.
Tô ouvindo aqui as pessoas falando. E aí o próximo passo para você se conectar com o éter é você perceber a partir da onde que você está ouvindo. É como você observar aquele que está escutando. Observar aquele que está escutando. Bom, é isso. Esse vídeo foi assim, com algumas pílulas de insights, de inspiração que para mim fazem muito sentido. Eu espero que também para você possa fazer. Tentativa assim de passar algo profundo da minha essência, mas sem me preocupar tanto com a estética disso, produções, edições, porque assim, a minha intenção com esses vídeos aqui no Aprendizagem Viva, sobretudo nesse momento da minha vida, é conectar com as pessoas, com a comunidade que realmente está percebendo essa transição que nós estamos vivendo. Ainda que eu gostaria muito que essa mensagem chegasse a milhares e milhares de pessoas, eu tivesse milhares e milhares de inscritos. Mas eu já também notei que esse desejo, essa ambição de querer tocar mais pessoas é fruto daquela mente que funciona da maneira bem tradicional, vamos chamar assim, que tem essas ideias de sucesso, né? Sucesso é você falar para milhares de pessoas. Não necessariamente, né? Sucesso é a gente estar bem onde a gente está, mas cumprindo com o papel que nós estamos aqui para cumprir, seja qual for, né? O meu parece que é esse. Não só falar aqui, né, mas conduzir as pessoas em workshops, enfim, aí você também está cansado de saber dos meus programas online, presenciais, sobretudo no Instagram, que eu coloco aí as agendas, tá? Depois eu deixo o link na descrição. Mas eu não posso terminar esse vídeo sem falar de um paradigma que a gente começou falando lá atrás do vídeo, que é o paradigma bélico, para o paradigma da semeadura, do cuidado. Então pensa assim, muito se fala, estamos na luta, já ouviu isso? Pessoas que se identificam com vertentes políticas falam, não, estamos na luta, estamos na resistência, estamos na luta pelos nossos direitos, pelos nossos não sei o que e tal. Seja direita ou esquerda, é a mesma coisa. O paradigma da luta é igual para os dois lados. E aí, também, pessoas que estão no caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, têm muito o hábito de chamar as pessoas como guerreiros, guerreiras da luz, guerreiras do arco-íris, guerreiras do amor, guerreiros da paz. E aí, essa conotação, de novo, bélica, para algo que está supostamente querendo transcender a guerra. Impossível. É, de novo, mais uma sutileza da nossa forma de se comunicar, principalmente na nossa forma de perceber o mundo, porque eu me comunico de acordo com o paradigma do que eu percebo. Então, se eu tenho muito hábito de chamar as pessoas, por mais intencionadas, bem intencionadas que elas estejam, de guerreiros e guerreiras, eu estou subconscientemente já aceitando que a vida é uma guerra. Que aqui temos que vencer o inimigo. E o inimigo é quem está contra as minhas formas de perceber a vida, como sendo boas, justas, etc. E se a gente adotasse o paradigma do cuidado, que vem através da ação da semeadura? Se você já plantou um campo de milho, um campo de feijão, arroz, seja o que for, você sabe do que eu estou falando. Cansa. Semear cansa. Eu fiquei muitos anos ali na zona rural, tendo esse aprendizado de agricultor, permacultor, agrofloresteiro, e tenho muitos amigos que trabalham com isso, estou nesse meio e eu sei o quanto cansa você fazer qualquer coisa, fazer uma horta, que seja de 1 por 1, vai te dar trabalho, vai te exigir, só que é uma semeadura, é uma ação que te enche de esperança, porque você sabe que daqui 30 dias você vai comer o alfacezinho, comer o rabanete, que daqui a um tempo você vai colher esse milho, vai comer milho verde, vai assar, vai fazer o que for, vai comer com as crianças. E é um ato proativo. Ah, mas você tem que lutar contra os insetos. Você não precisa lutar contra os insetos. Você tem que compreender que as coisas têm ali um equilíbrio. E claro, se tudo está desequilibrado à sua volta, os insetos vão mostrar isso, né? Mas isso é um outro assunto. O ponto é, quando a gente muda o paradigma
de uma visão bélica da vida, que estamos em oposição a algo, para um paradigma de cuidado, estamos aqui para cuidar do jardim, sabe? Esse jardim que foi nos dado cuidar, as coisas vão ficando mais serenas, né? E eu não estou falando que os meus dias são todos fáceis, não. Aí eu quero falar um pouquinho, só para a gente fechar esse vídeo, sobre esse assunto aí, que a paz só existe dentro do olho do furacão. Muitas vezes as pessoas falam, e aí, tudo bem? Tudo na paz? Eu falo, a paz só dentro do olho do furacão. A pessoa fala, ah, legal, não sei o que, mas não entende. Ou se entende, ela entende da forma que ela precisa entender, e tá tudo certo. Mas isso já me dá um pouquinho, deixa eu pegar só mais essa cerolinha aqui. A vermelhinha. Então, qual é a ideia? Hoje eu tô bem. Sem preocupação, sem ninguém me contrapondo, me contrariando. Tô sereno, tô andando. Não tem hora marcada. Tô gravando esse vídeo na paz. Agora, essa paz é estável? Te pergunto. Já te falo também. Não é. Porque daqui a pouco eu chego ali, sei lá, tem qualquer coisa no trânsito ali, uma pessoa me fecha, de repente aquilo é meu gatilho, e eu já começo, sei lá, xingar a pessoa. Não é esse exemplo que é comum acontecer comigo, mas, por exemplo, uma contrariação de um filho que te fala umas coisas, aí você não tá naquele momento assim de se observando, daqui a pouco começa uma reação. Quantas vezes isso já me aconteceu? E aí naquele momento que eu tava de paz, tranquilo, já não tô mais. Então que paz é essa que por qualquer coisinha muda? Isso é que é a montanha-russa emocional da vida. Altos e baixos, altos e baixos. Essa paz que tá só atrelada a circunstâncias que sejam favoráveis é uma paz ilusória. E eu vou te falar uma coisa, a maioria de nós continuamos sendo seduzidos por ela. E tá maravilhoso ter esse tipo de sedução, de atração, melhor. Porque a gente procura ter junto à natureza, contato com os elementos. Isso tudo é essa atração que nós temos por esse estado de beatitude da alma, de estar na paz. Mas vai chegar um momento que você vai se ver no meio do trânsito lá em São Paulo, ou seja, sei lá, Los Angeles, qualquer capital, e de repente aquela paz, aquele pezinho na grama não vai estar lá, aquele sonzinho de água não vai estar lá, aquele ar puro não vai estar lá. E aí? Então, essa paz, nós sim devemos, na minha opinião, devemos sim cultivar essa relação diária com os elementos, para a gente estar sim vivendo esse lado pacífico da vida. Mas saber que uma hora puxam o tapete. E na verdade esse tapete é puxado através do nosso subconsciente, que também é uma outra história. Mas essas armadilhas que vão tirando a gente do centro de tempos em tempos, ou se para você ainda é uma constante, está sempre tirando você do centro, elas acontecem para que você encontre uma paz que não depende das circunstâncias. Eu sempre falo, o tempo de ensinar é o tempo de aprender. Então essa lição não é que eu estou apontando o dedo para você. Eu estou me lembrando e compartilhando esses insights. Que a paz única, que de fato deve ser buscada a todo momento, independente se ele é favorável ou não, é essa paz que está dentro do olho do furacão. O que é estar dentro do olho do furacão? É você estar naquele estado de que se você andar 1 centímetro para frente, você entra num vórtex que seja eufórico. Se você entrar 1 centímetro para trás, você entra num vórtex, sei lá, depressivo, ansioso. E já viu que toda a euforia depois ela vem de uma certa ansiedade? Quando eu tocava na noite, era muito comum depois do show, o show maravilhoso, parecia todo assim um grande êxtase, um grande orgasmo. Tocando, a música ensaiadinha, tudo lindo, as pessoas vibrando. Quando eu terminava o show, eu experienciava, posso até dizer, uma certa depressão. E é isso que está acontecendo hoje em dia na nossa sociedade. A gente tem muito estímulo, deixando o nosso sistema dopaminérgico muito ativo,
com a tela, inclusive. Então fica a dica, tenha limite na tela, porque ela tá dando uma desequilibrada no nessa relação que a gente tem com estímulo-recompensa. E aí depois eu senti essa baixa. E eu questionava isso, como é que fazer a coisa que eu mais amo pode me deixar tão para baixo depois? Porque é isso, eu condicionei que a minha alegria estava ali com aquele excitamento que a música me traz. Mas, de novo, tudo que sobe desce. E talvez, só talvez, depois de tantas subidas e descidas, a gente consiga voltar ou reconhecer aquilo que está sempre com a gente, independente se está alto ou baixo. E não é querer estancar os movimentos da vida, não. Deixa a vida rolar. Deixa a vida acontecer, porque ela inevitavelmente vai ter altos e baixos. Mas que a gente possa encontrar o olho do furacão, que acontece muito quando a gente tem o contato com o elemento do éter. Assim falei, gratidão pelos ouvidos, espero que isso tenha te, enfim, iluminado o seu dia aí, sua noite, que seja, e tamo junto. Eu sinto que pra gente ter uma noção do que realmente é a essência das coisas, é preciso encontrar aquilo que não se move dentro do movimento. É preciso encontrar aquilo que dá origem para a expressão de todos os sons. É preciso encontrar um lar naquilo que nos coloca em tantas situações que onde nós estamos é o nosso lar, né? Preciso encontrar. Aonde?